Este vídeo descreve cenas de violência e outros assuntos delicados. Recomenda-se cautela e discrição ao assistir. Também pode conter temas e imagens inadequadas para pessoas sensíveis. Se você está sofrendo algum tipo de violência ou lidando com pensamentos violentos, procure ajuda especializada. Ajude o Tribunal Brasil. Curta, comente e se inscreva no canal. A sentença, eu peço que fiquem de pé. Cássio de Mangas dos Santos, qualificado nos autos, foi processado e pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3, 4 e 6, e artigo 347, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Submetido o réu a julgamento, nesta oportunidade, perante o Tribunal Popular do Júri desta comarca, o Conselho de Sentença reconheceu tanto a materialidade quanto a autoria delitiva dos crimes de homicídio e de fraude processual, bem como não absolveu o réu. Ao serem indagados sobre o réu ter agido sob violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima, os jurados responderam negativamente. No que tange às qualificadoras do motivo torpe, meio cruel, do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima e do crime ter sido praticado contra a mulher por razões do sexo feminino, os senhores jurados reconheceram, na análise dos respectivos quesitos, o emprego de tais circunstâncias pelo acusado. Assim sendo, em face do que decidiu o egrégio Conselho de Sentença do Tribunal do Júri desta comarca, condeno Cássio de Mangas dos Santos, qualificado nos autos, nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º, 3º, 4º e 6º, e artigo 347, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. À vista disso, no uso das atribuições do meu cargo, passo a dosar-lhe a pena do crime de homicídio. No que se refere à culpabilidade, a conduta do réu merece maior censurabilidade, eis que, por ser a época dos fatos, policial militar deveria combater e evitar a prática de crimes, e sua ação desviante justifica a valoração em seu desfavor. O réu é primário, possuindo, portanto, bons antecedentes. A conduta social merece ser reprovada, pois, em análise dos autos, observo que, antes de namorar a vítima, Cássio se relacionou com outras 2 pessoas e mostrou comportamento agressivo e possessivo, conforme boletim de ocorrência registrado por Daiane Nascimento Melo e Elinelma Carla Dias Monteiro, encartado no inquérito policial, o que indica comportamento desajustado e de difícil convivência amorosa. Quanto à personalidade, não há elementos que me permitam aferi-la, motivo pelo qual não será usada em seu desfavor. O motivo do crime, conforme decidiu o Conselho de Sentença, é torpe, porém, como já integra o tipo qualificado, não poderá ser considerado, sob pena de restar configurado o bis in idem. No que tange às circunstâncias do crime, observo que ele foi praticado de forma premeditada e com frieza pelo acusado, pois aproveitou da relação de confiança que tinha com a família da vítima e entrou no imóvel para praticar o delito, sendo que as imagens das câmeras de segurança demonstram que, após a consumação, Cássio deixou a casa tranquilamente e ainda chegou a conversar com a avó da vítima. Ademais, vejo que antes do crime, Cássio procurou se certificar que a mãe da vítima não estaria no local. Inclusive, chegou a telefonar para ela com o intuito de afastá-la da cena do crime, o que indica premeditação. Assim, ao meu sentir, tais circunstâncias merecem ser valoradas negativamente. As consequências, embora extremamente gravosas, são normal para a espécie. Coloca um plural aí, ela. Gravosas são normais para a espécie.
Por fim, não há o que valorar com relação ao comportamento da vítima face ao entendimento jurisprudencial consolidado nesse sentido. Ante a referida análise, considerando a existência de 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis, culpabilidade, conduta social e circunstâncias, fixo-lhe a pena base em 18 anos e 9 meses de reclusão. O réu confessou a autoria delitiva em plenário, fazendo jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso 1º do Código Penal. Contudo, o crime foi cometido com meio cruel, com recurso que impossibilitou a defesa da ofendida e praticado contra a mulher por razões do sexo feminino. Assim, aplica o Instituto da Compensação entre uma atenuante e uma agravante, elevando ao final a pena para 24 anos e 9 meses de reclusão, a qual torna definitiva a míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena. Quanto ao crime de fraude processual, a culpabilidade foi superior para a espécie, pois era policial à época dos fatos. À época dos fatos desta decisão, eu acho que foi impresso de maneira incorreta aqui. Só um minutinho, doutores. Faltou uma parte, Shirley. Só um minutinho, doutores, que aconteceu um probleminha aqui na impressão. Eu continuo a leitura. Só um segundinho. Voltando à leitura, pedindo desculpa pelo probleminha aqui na impressão. Quanto ao crime de fraude processual, a culpabilidade foi superior para a espécie, pois era policial militar à época dos fatos, sendo que sua função era combater crimes e não praticá-los. Os antecedentes e a personalidade não serão considerados. A conduta social merece ser reprovada, razão pela qual usarei os mesmos fundamentos expostos na dosimetria do crime anterior, pois trata-se de condição pessoal do acusado. O motivo do crime foi torpe, eis que o acusado teve a intenção de esconder o cometimento de um crime hediondo praticado por ele. Contudo, por ser agravante de pena, deixe para valorar na segunda fase da dosimetria. As circunstâncias e as consequências do crime não serão valoradas em seu desfavor, bem como o comportamento da vítima. A considerar que 2 circunstâncias judiciais foram reconhecidas como desfavoráveis, culpabilidade e conduta social, fixo a pena base em 8 meses e 6 dias de detenção e 98 dias multa. Inexistem atenuantes de pena. Todavia, o motivo do crime foi torpe, incidindo a agravante previsto no artigo 61, inciso 2º, a linha A do Código Penal. Assim, passa a pena a ser fixada em definitivo em 11 meses e 21 dias de detenção e 156 dias multa, eis que não existe causa de aumento ou diminuição da reprimenda. Do somatório das penas aplicadas. Nos termos do artigo 69 do Código Penal, soma as penas aplicadas, chegando-se ao montante de 24 anos e 9 meses de reclusão, bem como a 11 meses e 21 dias de detenção e 156 dias multa, devendo ser executada primeiramente a pena de reclusão e depois a de detenção. Com base no artigo 33, parágrafo 2º, linha A do Código Penal, fixo para o réu regime fechado para o início do cumprimento da pena. A pena de multa irrogada ao apenado, tá? Tá, aos... terá o valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, o qual deverá ser atualizado por ocasião de sua execução e paga dentro de 10 dias após o trânsito
em julgado desta decisão, conforme dispõe o artigo 50 do Código Penal, sob pena de inscrição em dívida ativa da Fazenda Pública. Deixe de aplicar a detração de pena disposta no artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, pois o tempo de prisão não é suficiente para a alteração do regime, devendo ser considerado pela Vara de Execuções Penais no momento da elaboração dos cálculos dos benefícios. Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade desta sentença, pois os motivos que ensejaram sua prisão preventiva continuam presentes. Em caso de recurso, espeça-se carta-guia de execução provisória. Em face da atual redação do artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal, condeno e fixo como valor mínimo de indenização pelos danos morais e materiais experimentados pelos familiares da vítima o pagamento de R$ 13.500 a serem destinados em partes iguais aos pais da vítima, senhor Eudes Rosa Monteiro e senhora Aldineia Maria Braga de Miranda. Em relação ao valor mínimo encontrado, esclareço que equivale à indenização concedida pelo seguro DPVAT, em caso de morte, o que não impede posterior ação civil, a fim de alcançar a reparação integral dos danos. No tocante à perda do cargo de policial militar, embora haja menção de que o acusado foi expulso da corporação, tal informação não consta oficialmente nos autos, de modo que, nos termos do artigo 92, inciso 1º-B do Código Penal, tendo a pena aplicada ao sentenciado sido superior a 4 anos, declaro a perda de seu cargo. Ressalto que a gravidade em concreto do crime evidencia a periculosidade e o despreparo emocional do réu, o que implica na notória incompatibilidade para exercer a função essencial para a manutenção da paz e segurança social. Condeno o réu nas custas processuais. Dou esta sentença por publicada nesta sessão de julgamento às 23h32, com a intimação de todos. Com o trânsito em julgado desse baixa, promovo suas anotações de estilo, comunicações necessárias, expedição de carta, guia de sentença e arquivem-se. Algum requerimento a ser consignado na ata, doutores? Excelência, eu teria um requerimento a fazer. Como Vossa Excelência confirmou a perda do cargo na sua sentença e ele está condenado a 25 anos e 9 meses no total, eu peço venha a esse douto juízo que ele seja transferido para a penitenciária, uma vez que ele foi expulso da Polícia Militar e Vossa Excelência concedeu a perda de cargo para que ele não fique mais no centro de custódia e sim na penitenciária em regime fechado. Esse pedido, doutor, se o senhor quiser, eu posso consignar, mas não cabe a mim essa decisão, e sim ao juízo da execução penal. Eu gostaria que Vossa Excelência consignasse, Excelência, por favor. Eu vou simplesmente dizer que não cabe a mim. Pois não. Sim ao juízo da execução. A senhora envia ao juiz da VEP. Algum outro requerimento a ser registrado, doutores? Todas as alíneas. Recebo o recurso, eis que tempestivo e preenchidos os demais requisitos, abra-se prazo para a juntada das razões recursais. Declaro encerrada esta sessão de julgamento. O senhor está pedindo para apresentar as razões na superior instância. Parágrafo 4º, né? Declaro encerrada esta sessão de julgamento.